Você já parou para pensar que um simples gesto pode transformar o ambiente da sua casa? Um gesto discreto, quase silencioso, mas carregado de fé e de poder espiritual. Estou falando da água benta. Para muitos, ela parece apenas um detalhe, uma tradição antiga da igreja. Mas São João Paulo II dizia que a água benta é um lembrete vivo do nosso batismo, um sinal visível de que pertencemos a Cristo. Ela não é um amuleto, nem uma superstição. É um sacramento menor, um instrumento de graça que pode mudar o clima espiritual da sua vida e da sua família. Imagine, você chega cansado do trabalho, preocupado, tenso, traça o sinal da cruz com água benta e de repente lembra: eu pertenço a Cristo. Eu não estou sozinho. Esse simples gesto tem a força de reacender a fé e expulsar as sombras do medo. O Papa João Paulo II costumava repetir: não tenham medo, abram, escancarem as portas a Cristo. E abrir a porta da sua casa para Cristo pode começar de uma forma concreta e simples, com a água benta. Nos próximos minutos, vamos mergulhar na história bíblica da água, no poder espiritual que ela carrega, no significado da casa como igreja doméstica e, principalmente, em como usar a água benta de maneira prática para transformar o seu lar em um lugar de paz e presença de Deus. Desde o início dos tempos, a água é muito mais do que um elemento natural. Ela é vida, movimento, purificação. Está presente nos rios, no mar, na chuva que cai e renova a terra. Mas na Bíblia, a água vai muito além da biologia. Ela é símbolo da ação de Deus, um sinal da sua presença e da sua força. Pense na primeira página da Escritura. O Espírito de Deus pairava sobre as águas. GN 1:2. Antes mesmo da criação ordenada, antes de a luz brilhar, havia as águas. João Paulo II certa vez refletiu que isso nos mostra como a água foi escolhida por Deus para ser portadora de mistério e de vida. A água, desde o princípio, participa da obra criadora. A água como sinal de libertação. No livro do Êxodo, vemos um dos episódios mais marcantes da história da salvação: a travessia do Mar Vermelho. O povo de Israel, escravizado no Egito, encontra-se diante do mar e atrás dele o exército do faraó. Humanamente, não havia saída, mas Deus abre um caminho em meio às águas. O povo passa a pé enxuto e a água que parecia ameaça se transforma em libertação. Aqui, a água já aparece como fronteira entre a escravidão e a liberdade, entre a morte e a vida. João Paulo II dizia que essa passagem é uma prefiguração do batismo. Pelo batismo, atravessamos da morte do pecado para a vida em Cristo, a água que purifica mais adiante. Os profetas usam a imagem da água para falar da purificação espiritual. O profeta Ezequiel, por exemplo, anuncia em nome de Deus: derramarei sobre vós uma água pura e ficareis purificados. Purificar-vos-ei de todas as vossas impurezas. Ex 36:25. Aqui, já percebemos, a água não é apenas matéria. Ela é instrumento, sinal de algo maior. Purifica não só o corpo, mas também recorda a purificação da alma. O batismo de Jesus, chegamos então ao Novo Testamento. O próprio Cristo se coloca na fila dos pecadores, à beira do Rio Jordão, para ser batizado por João. O Filho de Deus mergulha nas águas, não porque precisasse de purificação, mas para santificar todas as águas da terra. João Paulo II comentava que naquele momento toda a criação é renovada, porque a água, tocada pelo corpo de Cristo, torna-se fonte de graça. É daí que brota o batismo cristão, não apenas um rito de passagem, mas um verdadeiro mergulho na morte e ressurreição de Jesus. São Paulo nos lembra: todos nós fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Pelo batismo fomos sepultados com ele na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, assim também nós vivamos uma vida nova. Amos 7:6-3-4. Água e Espírito, a cena mais bela, talvez, esteja em João 3, quando Jesus encontra Nicodemos. Ele afirma: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. A água aqui se une ao Espírito. Não é apenas um elemento natural, é canal da graça, instrumento da salvação. João Paulo II dizia que essa união mostra como Deus não despreza a criação, mas a assume, a eleva e a transforma em meio de encontro com Ele. A água em nossa vida. Agora, pensemos na nossa vida cotidiana. Quantas vezes usamos a água todos os dias? Para beber, para limpar, para cozinhar, para descansar. É impossível viver sem água. E aqui está a beleza. Deus escolheu algo tão essencial, tão presente na vida humana, para ser sinal da sua graça. Assim, cada vez que tocamos a água benta, não é um gesto
gesto mágico, mas é um recordar. Eu fui mergulhado na vida nova em Cristo. Reflexão com João Paulo II durante a Jornada Mundial da Juventude em Paris. Em 1997, São João Paulo II disse: "A água nos lembra o batismo, o grande dom pelo qual recebemos a vida de Deus. Ela nos convida a viver todos os dias como filhos da luz." Ele sempre reforçava que a fé cristã não é apenas ideias, mas gestos concretos que nos ligam ao mistério de Deus. E a água é um desses gestos mais fortes. Aplicação prática. Talvez você nunca tenha pensado na profundidade desse símbolo. Quando você se benze com água benta, você não está repetindo uma tradição sem sentido. Você está se conectando a toda essa história da salvação, ao Espírito que pairava sobre as águas na criação, ao povo que atravessou o Mar Vermelho, à promessa dos profetas de purificação, ao batismo de Jesus no Jordão, a sua própria vida nova em Cristo. Por isso, João Paulo II insistia: os cristãos precisam redescobrir o valor dos sinais, porque, como ele dizia, a fé se fortalece quando é vivida. Então pense, da próxima vez que tocar a água benta, lembre-se dessa história. Lembre-se de que você pertence a Cristo, de que você foi libertado, purificado e chamado à santidade. Quando falamos de água benta, muitos cristãos pensam logo nas pequenas pias localizadas na entrada das igrejas. Quantas vezes você já fez o sinal da cruz antes de entrar para a missa, talvez até de modo automático, sem refletir muito? Mas a verdade é que esse gesto simples guarda um poder espiritual profundo, que não pode ser reduzido a uma superstição ou a um costume vazio. São João Paulo II dizia que a água benta é um sacramental. Mas o que isso significa? O que é um sacramental? A Igreja nos ensina que os sacramentais são sinais sagrados instituídos pela Igreja, que nos ajudam a acolher melhor a graça de Deus. Eles não são sacramentos, como o batismo ou a Eucaristia, mas estão intimamente ligados a eles. No caso da água benta, ela é um sacramental que nos recorda o batismo. Cada vez que tocamos nela e traçamos o sinal da cruz, somos convidados a lembrar que um dia fomos mergulhados na vida nova em Cristo. João Paulo II explicava que a força da água benta não está na água em si, mas na oração da Igreja que a abençoa e na fé de quem a usa. Não se trata de magia, mas de fé. Água benta não é superstição. Aqui está um ponto essencial. Água benta não é um amuleto da sorte. Não serve para espantar maus espíritos como se fosse uma fórmula mágica. O Papa João Paulo II alertava contra uma fé reduzida à superstição. Ele dizia que os sinais sagrados têm eficácia porque nos remetem ao mistério de Cristo. Ou seja, a água benta não age por si só, mas como um canal que nos liga a Cristo, ao batismo e à vida nova. Quando você se benze com água benta, não é o líquido em si que protege, é a graça de Cristo, lembrada e invocada por meio desse gesto. A proteção espiritual. A água benta tem também um significado de proteção espiritual. Não porque cria uma barreira mágica, mas porque nos insere no mistério da cruz de Cristo. Pense no sinal da cruz. Quando você traça sobre si mesmo a cruz, você declara, diante do céu e da terra, que pertence a Jesus. Esse gesto, feito com fé, é já uma oração de entrega e confiança. Quando é feito com água benta, torna-se ainda mais forte, porque nos conecta ao nosso batismo, quando pela primeira vez fomos marcados com a cruz e libertos do poder das trevas. João Paulo II dizia muitas vezes: a vitória já foi conquistada por Cristo. Usar a água benta é um ato de fé nessa vitória. Testemunho bíblico. Mesmo na Bíblia, encontramos sinais semelhantes. Em 2 Reis 5, o general Naamã é curado da lepra quando mergulha 7 vezes no Rio Jordão. O profeta Eliseu lhe havia dito: vai, lava-te no Jordão e tua carne ficará limpa. Naamã inicialmente duvida, mas depois obedece e experimenta a cura. Aqui percebemos, a água em si não era mágica. O poder estava na obediência à palavra de Deus, no gesto de fé. Assim também é com a água benta. O lar cristão e a água benta. Você já reparou que muitas famílias católicas mantêm um pequeno recipiente de água benta na entrada da casa ou no quarto? Isso não é apenas tradição. É uma forma concreta de consagrar o lar ao Senhor. Quando alguém entra ou sai de casa e faz o sinal da cruz com água benta, é como se dissesse: este lugar pertence a Cristo. Aqui reina a sua paz. Quantas pessoas testemunham que a presença da água benta em casa traz um clima diferente, mais sereno, mais protegido? João Paulo II lembrava que o lar é a primeira igreja e, como tal, precisa estar cheio de sinais que recordem a presença de Deus. Água benta e a batalha espiritual. A vida cristã
cristã é também uma luta espiritual. São Paulo nos lembra: a nossa luta não é contra homens de carne e sangue, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo de trevas. F. 6:12. Nesse contexto, a água benta pode ser usada como instrumento de fé contra as tentações e influências do mal. Não porque seja uma arma mágica, mas porque é um gesto de fé em Cristo que venceu as trevas. Muitos santos usavam água benta com devoção. Santa Teresa d'Ávila, por exemplo, dizia que o demônio foge diante da água benta, porque ela lhe recorda a vitória de Cristo no batismo. Uma promessa de transformação, aqui está o ponto central. Usar a água benta não transforma apenas o ambiente físico, mas principalmente o coração. Cada vez que você toca a água benta e se benze, você reafirma sua fé, recorda sua identidade de filho de Deus e abre espaço para que Cristo reine mais profundamente em sua vida. João Paulo II dizia: os sinais sagrados não mudam apenas as coisas, mas sobretudo mudam o coração do homem, quando vividos com fé. Aplicação prática antes de sair de casa. Faça o sinal da cruz com água benta, pedindo proteção para o seu dia. Ao retornar, repita o gesto, agradecendo pela providência de Deus. Quando sentir medo ou angústia, traçar o sinal da cruz com água benta pode ser uma forma concreta de renovar a confiança em Cristo. Nos quartos dos filhos, pais podem abençoá-los com água benta antes de dormir, pedindo que Deus os guarde durante a noite. São gestos simples, mas profundamente transformadores. Quando pensamos em fé e espiritualidade, muitas vezes a nossa mente vai direto para a igreja, o templo, o altar, a missa, os sacramentos. Mas existe uma verdade profunda que São João Paulo II repetia incansavelmente. A primeira igreja é a família, a casa em que vivemos. Ele chamava a família de igreja doméstica, expressão que vem do Concílio Vaticano II e remonta aos primeiros cristãos. E se o lar é um espaço sagrado, então tudo aquilo que o fortalece espiritualmente é precioso. Entre esses sinais, a água benta ocupa um lugar especial, porque transforma o ambiente cotidiano em um espaço de encontro com Deus. O lar como lugar da presença de Deus na Bíblia, vemos que Deus nunca se limita a um espaço. Ele não está apenas no templo ou no céu distante. Ele deseja habitar no meio do seu povo. No Antigo Testamento, a tenda do encontro acompanhava os israelitas no deserto. Depois, o templo em Jerusalém foi o grande sinal dessa presença. No Novo Testamento, acontece algo ainda maior. Cristo se faz carne e habita entre nós. João 1:14. Ele entra nas casas, senta-se à mesa, visita famílias. Pense na casa de Pedro, onde ele curou a sogra do apóstolo. Pense na casa de Zaqueu, que se transformou completamente quando Jesus entrou nela. São João Paulo II dizia: Cristo entra na história através da família, ou seja, não é apenas no templo, mas dentro dos lares que a fé se concretiza. A água benta no cotidiano da casa é, nesse contexto, que a água benta ganha um sentido ainda mais forte. Ela é um sinal que consagra os espaços em que vivemos, lembrando-nos de que o lar é lugar de oração, de amor e de presença divina. Imagine, ao entrar em sua casa, você toca a água benta e se benze. Esse gesto, repetido diariamente, cria uma atmosfera de fé. Ele recorda que não estamos sozinhos, que Cristo habita conosco, que nossa casa não é apenas um espaço físico, mas um refúgio espiritual. João Paulo II costumava dizer que os sinais visíveis educam o coração para a fé invisível. A água benta no lar é exatamente isso, um sinal concreto que forma o coração e ensina os filhos e fortalece os pais. A força dos pequenos gestos. Quantas vezes pensamos que, para ser santo, é preciso realizar grandes feitos? Mas João Paulo II insistia: a santidade começa nas pequenas coisas. Um gesto simples, como benzer-se com água benta antes de dormir ou ao sair de casa, tem um valor enorme. Ele dizia: não tenham medo de ser santos. Santidade não é coisa extraordinária, mas viver de modo extraordinário as coisas ordinárias. A água benta em casa é isso: transformar o ordinário em extraordinário, o cotidiano em caminho de santidade. A família protegida pela oração. Muitas famílias testemunham a força espiritual da água benta. Um pai que abençoa os filhos com água benta antes de dormir, uma mãe que reza pelo marido e o asperge discretamente, um filho que se lembra do batismo ao sair para a escola. São pequenos gestos que criam uma cultura do sagrado dentro de casa. E João Paulo II lembrava que, sem essa cultura, a fé enfraquece. Ele dizia: a família que reza unida permanece unida. A água benta, usada
usada em oração, pode ser um elo dessa unidade. Exemplos concretos: um lar em paz. Muitas famílias testemunham que, ao colocar água benta em recipientes visíveis, o ambiente da casa se torna mais tranquilo. Não porque a água tenha poder em si, mas porque ela constantemente recorda a todos a presença de Deus. Proteção contra o medo. Crianças que têm dificuldade para dormir podem ser abençoadas com água benta, criando nelas segurança e confiança em Deus. Decisões importantes. Muitos cristãos usam a água benta antes de iniciar um dia difícil, uma reunião, uma viagem. Isso se torna parte do ritmo espiritual da família. João Paulo II e a Santidade no Lar São João Paulo II, que viajou o mundo inteiro e pregou em estádios e praças lotadas, nunca deixou de valorizar o ambiente simples da família. Ele dizia que a casa é o primeiro seminário, a primeira escola de fé. Em uma de suas catequeses, afirmou: a santidade não se constrói primeiro na praça pública, mas na intimidade da família. Aplicado ao nosso tema, a água benta é uma forma de cultivar essa santidade no lar. Não é só para a igreja, mas para dentro de casa, porque a casa deve se tornar extensão da igreja. Aplicação prática: coloque um pequeno recipiente com água benta na entrada da sua casa. Ao sair e ao entrar, faça o sinal da cruz. Use a água benta para abençoar os quartos, pedindo a presença de Deus sobre cada pessoa. Transforme o ato de aspergir a casa com água benta em um momento de oração em família, especialmente em datas importantes, aniversários, início do ano, etc. Ensine as crianças a usar a água benta com fé, explicando que ela nos lembra do batismo e da proteção de Deus. Depois de mergulharmos na história bíblica da água, de entendermos o poder espiritual da água benta e de refletirmos com São João Paulo II sobre a santidade no cotidiano, chegamos ao ponto mais prático: como usar a água benta de forma concreta em nossa vida e em nossa casa. Porque a fé não pode ficar apenas no campo das ideias ou das belas reflexões. João Paulo II insistia sempre: a fé se torna viva quando se transforma em vida. O sinal da cruz com água benta. Primeiro e mais importante uso da água benta é também o mais simples: traçar o sinal da cruz. Cada vez que você toca a água benta e faz o sinal da cruz, você está proclamando que pertence a Cristo, que vive sob a proteção da Trindade. É um gesto de fé e de entrega. Ao acordar, começar o dia lembrando o batismo. Ao sair de casa, pedir proteção para a jornada. Ao voltar, agradecer pela providência divina. São João Paulo II dizia que o sinal da cruz é a profissão de fé mais simples e mais profunda. Feito com água benta, ele se torna ainda mais significativo. 2. A bênção dos filhos. Um dos gestos mais belos dentro de casa é a bênção dos pais sobre os filhos. Antigamente, isso era comum. Antes de dormir, os pais abençoavam seus filhos. Hoje, essa prática está sendo redescoberta. Usar a água benta nesse momento dá ainda mais força a esse gesto de amor. Um pai ou uma mãe que traça a cruz na testa de seus filhos com água benta está dizendo: eu entrego você a Cristo. Confio sua vida ao Senhor. Imagine o impacto disso na vida de uma criança ou de um adolescente. Crescer sabendo que é protegido não só pelo cuidado humano dos pais, mas também pela bênção de Deus. 3. Abençoar os ambientes da casa outro. Uso concreto da água benta é a aspersão dos ambientes. No quarto, para pedir paz e tranquilidade durante a noite. Na cozinha, para agradecer pelo alimento e pedir que nunca falte o pão de cada dia. Na sala, para que seja lugar de unidade, diálogo e convivência fraterna. Na porta de entrada, como sinal de que aquele lar pertence a Cristo. São João Paulo II lembrava que a casa deve ser lugar de oração e de amor. A água benta ajuda a recordar isso. 4. Em momentos de provação, a vida cristã não está livre de dificuldades. Há dias de medo, ansiedade, tristeza. Há noites em que a angústia nos visita. Nesses momentos, a água benta pode ser usada como gesto de confiança. Traçar o sinal da cruz, aspergir o quarto, rezar pedindo luz e força. Santa Teresa d'Ávila dizia que os demônios têm pavor da água benta porque ela lhes recorda a vitória de Cristo. João Paulo II, por sua vez, insistia: Cristo já venceu. É nele que devemos confiar. 5. Durante a oração em família, transforme a água benta em parte da oração familiar. Antes de rezar o terço, por exemplo, cada um pode traçar o sinal da cruz com ela. Em datas especiais, aniversários, Natal, início do ano letivo, a família pode se reunir e aspergir a casa toda, consagrando o lar a Cristo. Isso cria memórias espirituais
espirituais fortes que acompanham as pessoas por toda a vida. 6. Em viagens e caminhos, muitos cristãos têm o hábito de usar a água benta antes de viajar. É um gesto simples, mas cheio de significado. Colocar-se sob a proteção de Deus antes de iniciar uma jornada. João Paulo II, que viajou mais do que qualquer outro papa, confiava cada viagem à Virgem Maria e à providência divina. Nós também podemos, em nossos pequenos percursos, usar esse gesto de fé. Testemunho bíblico inspirador. No livro de Tobias, vemos como o jovem Tobias e Sara foram libertos de influências malignas através da oração e do gesto concreto de fé. Não era magia, mas confiança em Deus. Assim também a água benta, um gesto que abre espaço para a ação de Deus, para a vitória da luz sobre as trevas. João Paulo II, e o concreto da fé João Paulo II, dizia que a fé que não se torna carne, não se torna vida, permanece frágil. Para ele, a beleza da fé cristã estava justamente no fato de que ela se expressa em sinais. Água, óleo, pão, vinho, cruz, palavras. A água benta é um desses sinais. E quanto mais a usamos com fé, mais nossa vida se abre à graça. Aplicação prática. Tenha recipientes de água benta em casa, na entrada, no quarto, na sala. Crie um hábito. Associe a água benta a momentos específicos. Acordar, dormir, sair de casa. Inclua os filhos. Ensine-os desde cedo a usar a água benta com amor e fé. Não seja automático. Sempre que tocar a água benta, faça uma breve oração, nem que seja: Senhor, eu confio em Ti. Renove o batismo. Ao usar a água benta, lembre-se do dia do seu batismo e agradeça pela vida nova em Cristo. Conclusão deste capítulo. A água benta não é superstição nem detalhe secundário. É um instrumento de fé que, usado com devoção, transforma ambientes, fortalece famílias e renova corações. João Paulo II nos ensinou que a santidade nasce dos pequenos gestos, e usar a água benta é um desses gestos que podem mudar sua vida. Depois de tudo o que vimos, fica claro, a água benta não é apenas um detalhe da nossa fé, mas um sinal poderoso que nos liga à história da salvação, ao batismo e ao chamado à santidade. São João Paulo II repetia com firmeza: não tenham medo, abram as portas a Cristo. E abrir as portas da sua casa a Cristo pode começar de maneira muito simples, com o uso da água benta. Pense nisso. Cada vez que você toca a água benta e traça o sinal da cruz, você recorda que não está sozinho, que pertence a Cristo, que sua casa e sua vida estão sob a proteção de Deus. Imagine-se, a partir de hoje, sua família assumisse esse hábito. Pai abençoando os filhos antes de dormir. A mãe fazendo o sinal da cruz antes de sair para o trabalho. As crianças aprendendo desde cedo que a fé se vive nos gestos simples. Pouco a pouco, sua casa deixará de ser apenas um espaço físico e se tornará verdadeiramente uma igreja doméstica. Um lugar de paz, oração e santidade. E agora eu te convido, não deixe essa reflexão ficar apenas nas palavras. Hoje mesmo, coloque água benta na entrada da sua casa, abençoe seus familiares. Use esse sinal com fé. Transforme seu lar em um espaço onde Cristo é bem-vindo todos os dias. Vamos encerrar rezando juntos uma breve oração. Senhor Jesus, eu renovo diante de Ti a graça do meu batismo. Consagro a minha casa, a minha família e a minha vida ao Teu sagrado coração. Que a água benta seja sempre para nós sinal da Tua vitória, da Tua paz e da Tua presença. Amém. Assim terminamos. A água benta não é superstição, mas um presente da Igreja para nos recordar todos os dias que somos filhos de Deus. E lembre-se das palavras de João Paulo II. A santidade não é um privilégio de poucos, mas o dever de todos.